Jeque, dia 9 de novembro de 2025, às 15 horas. Arena Joinville. Jeque versus Blumenau. Aliás, foi em Blumenau o jogo, no complexo do SESI. Semifinal da Copinha Santa Catarina. Bruno Pianissola, o herói do time, graças à sua perícia, graças à sua aptidão, a única coisa que presta nesse Jeque, o Jeque vai para a final da Copinha Santa Catarina numa mudança radical de desempenho, já que o time vinha na Série D do Campeonato Brasileiro decepcionando, né, a turma, os torcedores, e agora Jeque é o finalista da Copa Santa Catarina graças ao Bruno Pianissola, que é um puto de um goleiro muito bom, que defendeu os pênaltis, né? E agora o Jeque está na final contra o Figueirense do norte da ilha. Então teremos um clássico no próximo domingo. Jeque versus Figueirense. Quem diria, hein? O Jeque, numa virada de desempenho, foi para a final da Copinha. Um time que nesse ano de 2025 estava completamente desacreditado. Em vários comentários, em vários posts, a maior torcida do estado de Santa Catarina criticava violentamente o desempenho do time e o desempenho da equipe técnica, que era composto pelo Emerson Maria, aquele que há 10 anos atrás levou o Jeque para a Série A. É uma grande conquista? No atual nível do Jeque atualmente, sim. Porque o Jeque está no fundo do poço. O Jeque está na pior composição de jogadores da sua história. Não conseguimos ganhar a Série D contra o Barra. E estamos jogando contra times atualmente que era impensável o Jeque jogar. Como esse Blumenau, Nação, o Carlos Renault, o Jeque que outrora era um dos maiores times de Santa Catarina, que jogava 10 anos atrás com o Fluminense, Flamengo, Corinthians, hoje está relegado. Mas uma pequena luz no fim do túnel se acendeu, né? Mas não podemos ainda comemorar. Temos que ficar alegres, sim, porque é uma virada de jogo para o Jeque, mas não é ainda aquilo que está na altura do Jeque. Porque se você analisar o jogo de ontem, o Jeque perdeu de 1-0. Só que no jogo anterior, aqui na Arena Joinville, o Jeque, com 8.000 pessoas, ganhou só de 1-0 de um time como o Blumenau. Então é sim uma péssima fase que está passando o Joinville. A gente não pode elogiar algo que ainda não está concretizado. Porque o Jeque não, embora ontem jogou bem melhor do que nos últimos tempos, o Jeque ainda deixa a desejar muito no seu desempenho em campo. E que se não fosse o goleiro Bruno Pianissola,
com certeza hoje estaríamos sem nada para fazer. Então é o seguinte, qual que é a visão da diretoria e da equipe técnica para os próximos a longo prazo? Eu acho que o Jack precisa criar mecanismos, criar, trazer para o time recursos para que volte imediatamente para a Série A em 2029. Nós temos 4 anos para levar o Jack novamente para a Série A. Como isso pode acontecer? Primeiro, dinheiro. O Jack precisa de muito dinheiro. Precisa entrar dinheiro no Jack. Segundo, trocar toda a diretoria e equipe técnica que contrata os jogadores. Após entrar os recursos, tem que sair essa diretoria e entrar uma diretoria profissional, que tenha o engajamento e que reconheça o que é a história do Jack. O que foi o Jack nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. O retorno em 2014 para a Série A. Então, a gente precisa de pessoas que respeitem a história do Jack. Terceiro, precisamos contratar jogadores profissionais. Jogadores profissionais de alto gabarito. Precisamos de centroavantes, precisamos de atacantes, precisamos de zagueiros, precisamos de volantes que sejam profissionais, muito bem pagos e bem acomodados, para que o Jack possa conquistar novos rumos para a sua história. Então, o Jack, embora esteja no final dessa Copinha Santa Catarina, e tomara que seja campeão, a gente pode daí comemorar, mas sim, a realidade é que o Jack está na sua pior fase nos seus 50 anos. E isso se deve à inaptidão e incompetência de várias diretorias abaixo dessa. Então não é uma coisa que começou esse ano. Isso é uma reação em cadeia de algo que aconteceu há anos e anos atrás. Então o Jack precisa desses 4 itens que eu falei. E o Jack precisa virar sociedade anônima de futebol para que receba investimentos massivos da área privada, do setor privado, porque o Jack precisa de dinheiro e o Jack precisa ganhar, fazer gols. E só vai fazer gols com jogadores profissionais. Porque cada vez que o Jack ganhar um jogo, isso é um passo largo para a Série A. O Jack só precisa ganhar. O Jack só precisa estar em dia com suas finanças. O Jack só precisa ganhar dinheiro. E daí o resto se resolve no campo. Porque tem muitas coisas nos bastidores que fazem com que o jogo seja uma porcaria. Como, por exemplo, salário atrasado, falta de pagamento de aluguel, de residência, benefícios e assim por diante. Então o Jack tem que virar uma empresa. Por quê? Porque o Jack é o representante máximo no futebol brasileiro da maior cidade de Santa Catarina e da terceira maior cidade do Sul. Então nós temos uma cidade com 800 mil habitantes. Então imaginem só se 10% disso virasse sócio do Jack. Já entraria bastante dinheiro. Então é isso aí. Estamos na semifinal e agora vamos para a final com o Figueirense. E vai, Jack, vai, dá tempo. O Jack precisa de dinheiro, o Jack precisa de uma diretoria profissional, técnica, com pessoas aptas e profissionais com diplomas
Precisamos de profissionais para o Jack crescer maduramente e não só na emoção. É isso que o Jack precisa. Vai, Jack! E parabéns, Bruno Pianisola. A cidade te ama.